Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química do FRJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Eu sou Hélio Miragaia e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Agora minha pergunta para você. Eu queria saber se você poderia nos falar um pouco, sobre os trabalhos que você fez nessa pesquisa. São trabalhos apresentados, artigos e tudo mais que você conseguiu produzir com a sua pesquisa. Eu também queria saber de você se você acha, qual o impacto que você acha que esses estudos que você tem feito vai realizar na nossa comunidade extra-universitária, extra-acadêmica, que é além dos muros da universidade. Então, pessoal, dando seguimento aqui, um pouco sobre o foco da minha pesquisa, Bom, quando eu passei no mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer João Paulo. E aí, ele é da área de Química dos Materiais, já tinha toda a experiência, e nós conversamos. E como eu já tinha um pouco da experiência na área de materiais, devido à iniciação científica que eu tinha realizado, eu optei por continuar nessa linha de pesquisa. O mestrado é pouco tempo, são só 2 anos, então, como eu já tinha uma certa experiência, eu achei que seria interessante eu continuar, devido a esse pouco tempo e ao fato de eu já ter uma experiência, então, eu poderia ter um desenvolvimento melhor no laboratório. Aí conversei com o João Paulo, como eu disse também, eu sou formada em Engenharia de Alimentos, e aí nós decidimos tentar linkar ali a Química dos Materiais com a Engenharia de Alimentos, Eu falando assim pode parecer uma coisa distante, mas não é, são muito próximos, A base todinha do curso de Engenharia de Alimentos é Química orgânica, Química dos Materiais, Tanto ali desenvolvimento de novos produtos, de embalagens, enfim, engloba tudo isso. E aí nós fizemos algumas pesquisas, vimos algumas coisas da literatura, e como o João Paulo já trabalhava na área de fotocatálise também, então a gente decidiu tentar fazer uma coisa nova, que não é muito empregada, que é a conservação de alimentos utilizando-se fotocatálise. Que alimentos? Frutos e hortaliças. Porque o que acontece? Quando o fruto ou a hortaliça começa a amadurecer, como que se dá esse processo? Vamos imaginar ali uma banana. Quando a banana está lá, verde, aí quando ela vai começar a amadurecer, ela libera um fito-hormônio, que é um gás, o gás etileno. E aí esse gás fica ali no ambiente e entra em contato com o fruto, com a banana, e aí acaba desencadeando o metabolismo de amadurecimento. Então, o que se faz? A gente tem 2 alternativas para retardar esse amadurecimento e proporcionar ao alimento uma maior vida de prateleira, ficar mais tempo podendo ser consumido. Então, o que acontece? Tem 2 alternativas. Ou a gente dá um jeito, de fazer com que esse etileno não seja liberado, ou então, depois que ele é liberado, você tenta retirar ele do meio para ele não entrar em contato com o fruto, com a banana ali, e aí desencadear o metabolismo de amadurecimento. Então, qual que foi a ideia? Vamos tentar fazer um fotocatalisador que seja capaz de oxidar o etileno e assim retardar o processo de amadurecimento, porque o etileno que está lá no meio em contato com o fruto, a gente vai retirar, que a gente vai oxidar ele, e aí o fruto vai demorar mais para amadurecer, vai retardar esse processo de maturação. Então, o que a gente pensou? Vamos procurar um material que possa ser um fotocatalisador, e que de preferência seja ativado por luz visível, para ser um processo mais barato e mais fácil, vamos dizer assim. Então, entrou aí o nitrete de carbono grafítico, que é um material que não é tóxico, que é um ponto importante, já que está se tratando de alimentos. É barato e muito abundante, nitrogênio e carbono, muito abundante, e a sua síntese é muito fácil, Então, a gente desenvolveu esse trabalho com nitrete de carbono grafítico, a gente formou a heteroestrutura com hidróxido de ferro, que foi a goetita, e aí a gente fez os testes com banana prata e viu que ele, ativado por luz visível, consegue retardar esse processo de maturação. Inclusive, nós testamos com o permanganato de potássio, que é o mais utilizado atualmente, comercialmente, para retardar esse processo de maturação, e ele se mostrou mais eficiente do que o permanganato de potássio. Então, assim, foi muito interessante, é um projeto bem aplicável, E aí, durante o meu doutorado e também no mestrado, enquanto eu trabalhava com esse material da nitrete de carbono grafítico, e nós observamos também, essa observação a gente fez ela no mestrado, começou a estudar, ela foi concluir, agora no início do doutorado.
que o nitrito de carbono grafítico ele possui a propriedade de fazer reações do tipo fentoheterogêneo. O que é isso? Ele consegue fazer a geração de radicais hidroxilos na presença de peróxido de hidrogênio e assim degradar diversos poluentes orgânicos, né? O que também é muito interessante para esse material, uma vez que isso se alinha com aquele conceito de química verde, né? Porque não se usa metal, não se gera resíduo. Então tem-se aí, né, todo um conceito de sustentabilidade e de processo mais barato e que traz menos danos ao meio ambiente. E aí a gente também conseguiu observar essa nova propriedade do nitrito. Inclusive a gente até conseguiu publicar um artigo agora, né, no ano de 2021, sobre isso, sobre essa propriedade. E aí nós continuamos com as pesquisas, né, acerca desse material, que é muito interessante, sobre toda essa questão aí da química de superfície, que a gente observou, né, nas reações tipo, que a gente acredita que nessas reações tipo fentoheterogêneo, o que ocorre é alguma reação aí na superfície desse material, né, devido à presença de alguns grupos oxigenados, e aí estamos estudando, né, mais a fundo essa relação aí deste material. Bom, no doutorado também a gente está pesquisando, né, até estamos com os alunos de iniciação, Pedro e Samuel, que nós estamos tentando desenvolver um tecido funcional, utilizando o nitrito de carbono grafítico, para que esse tecido ele consiga ser autolimpante e também antibactericida, antifungicida, né, tenha essas propriedades, né. Uma vez, né, que o mundo, né, tá aí com a pandemia, né, então se tivesse um tecido, né, que pudesse ser colocado em máscaras ou dividindo leito hospitalar, né, um tecido mais voltado para essa área, com essas propriedades, né, seria muito interessante, né, e ativado por luz visível, você colocasse, por exemplo, ali num leito cirúrgico ali e acendesse a luz e o tecido tivesse essas funcionalidades, seria muito interessante. E para isso a gente está tentando fazer uma suspensão, né, do nitrito de carbono grafítico, na qual a gente poderia borrifar no tecido. E aí a gente ainda está estudando isso, porque apesar de parecer ser uma coisa simples, não está sendo tão fácil assim fazer essa solução estável do nitrito de carbono grafítico, porque a gente obtém ele em pó. E para fazer essa solução, né, essa suspensão está um pouco complicada, a gente está fazendo alguns tratamentos no material para ver se a gente consegue. A gente ainda está estudando isso, a gente espera obter alguma resposta mais rápida, o mais possível, obtém-se o nitrito grafítico em pó. E para poder fazer, né, funcionalizar os tecidos, a gente precisa da suspensão. Então a gente está trabalhando nisso, de tentar fazer essa suspensão estável. Só que, apesar de parecer ser uma coisa simples, não está se mostrando tão trivial assim. Já tem alguns meses que eu estou trabalhando nisso, né? Eu, João Paulo e os meninos da iniciação. E a gente não está conseguindo, né? Mas é assim mesmo, é a pesquisa. E a gente está tentando uma nova rota agora essa semana, a gente acredita que vai dar certo, a gente já sintetizou o material. A gente estava tentando fazer os tratamentos ácidos e não estava demonstrando que estava tendo nenhuma mudança na estrutura. Aí agora nós estamos tentando fazer um tratamento básico para ver se dá alguma mudança, né? E aí a gente já fez o tratamento e vamos fazer alguns testes essa semana para ver se vai dar certo, né? E aí é isso, é a pesquisa, né? Nesse momento meu doutorado, eu estou mais focada nessa questão desse projeto dos tecidos funcionais. Bom, entrando nessa questão, né, do nosso projeto, né, dos nossos estudos, vários impactos dele, além dos muros da faculdade, infelizmente ainda a gente não tem, né, nenhuma ação direta ainda na sociedade, né, devido a alguns motivos, né, entre eles a Faculdade da Nova é um projeto novo, o local onde a gente está inserido tem poucas indústrias, né, então acaba que isso dificulta um pouco, né, muitas aplicações, não só do meu projeto, mas de outros colegas também, teriam várias aplicações, né, industriais. Devido a esse fato, a gente está um pouco longe das indústrias, acaba que pode até ser que uma indústria lá tem um problema e aqui tem um estudo que resolveria esse problema lá, se fosse aplicado, mas eles não ficam sabendo do estudo e nem a gente fica sabendo do problema. Acaba tendo esse déficit, né? Vamos dizer assim, não tem essa ponte, né, de informação, assim. Muitas vezes, eles têm um problema, a gente tem a solução, mas a gente não sabe que eles têm o problema e eles não sabem que a gente tem a solução, né? Mas eu acredito que isso é um obstáculo que a gente não vai superar, que é possível, assim, né, fazer essa interação, né? É um caminho longo, que a gente ainda está no início, mas é possível
né, é possível de ser percorrido, né? Eu tenho essa visão. E é muito... a gente fala assim, mas como assim a sociedade não está sabendo do que acontece na universidade? Tem tantos meios de comunicação, tem isso, tem aquilo, mas realmente isso acontece muito. Naquele projeto de extensão que eu comentei, que eu participei durante a minha graduação, que a gente fazia palestras em escola e feiras de ciências, teve uma cidade que a gente foi aqui mais para o norte de Minas, que a gente foi fazer a palestra e a gente fazia sobre diversos temas. E entre um dos temas que a gente fazia, até eu que falava um pouco dessa palestra, a gente falava sobre como ingressar no FBJM e das políticas de assistência estudantil que tem aqui, né, que a faculdade oferece. E nessa cidade, se eu não me engano, ela fica em torno de uns 200 quilômetros por aí, que era Leme do Prado, né, o Cauã, Leme do Prado, tinha alunos do terceiro ano de ensino médio que não sabiam que existia faculdade aqui, que tinha faculdade federal, que era gratuito, que tinha algumas... que tem essas assistências estudantis, eles não sabiam. E se a gente parar para pensar, tipo, 200 quilômetros é perto, não é longe. Então, assim, acontece muito de ter esse déficit, né, do pessoal que está aqui dentro da faculdade não saber o que está passando lá fora, e o pessoal que está lá fora talvez não saiba o que está passando aqui dentro. E isso também mostra a importância da gente tentar acabar, né, com esse déficit, porque a universidade está aí para todo mundo e está aqui, e nosso papel, né, como cientista, como pesquisador, né, é levar para a sociedade que a gente está descobrindo, que a gente está estudando, que a gente está pesquisando. E Pedro, agora eu queria que você falasse pra gente também, né, um pouco sobre os trabalhos produzidos na sua pesquisa, né, artigos e tudo mais, e também falar pra gente um pouco, né, do que você espera que essa pesquisa seja de impacto, né, o que você espera de impacto dessa pesquisa sua no nosso meio extra-acadêmico, que é onde a nossa universidade está inserida, né, que é aqui em Diamantina. Com relação ao enfoque da linha de pesquisa, bom, no início a pesquisa era para... Antes da pandemia, né, era para o estudo de produtos gerados a partir da oxidação fotocatalítica de reagentes derivados de biomassa, utilizando como fotocatalisador compostos híbridos de nitreto de carbono grafítico e óxidos e hidróxidos de ferro. Então, no início, tivemos que preparar o nitreto de carbono grafítico a partir da decomposição e da condensação térmica da melamina em diferentes temperaturas. Então a gente começou em 500 graus Celsius e aos poucos foi aumentando a temperatura até 600 graus Celsius. E depois desse processo de preparação do material, preparação do nitreto de carbono grafítico, tivemos que caracterizar os materiais obtidos nessas temperaturas, usando para caracterizar o DRX, o FTIR, a análise elementar, o VIVIS e MEV-EDS. E durante esse processo, na parte de caracterização mesmo, final de 2019, no início de 2020, ocorreu a pandemia, né? Então acabamos forçados a parar por um breve momento de continuar essas pesquisas. E depois do retorno que a gente teve no laboratório, percebeu que esse material que foi preparado, que foi caracterizado, ele tinha a possibilidade de utilizar ele como um tecido, teria como produzir, teria envolvimento na produção de um tecido autolimpante. Então, eu acredito que o João Paulo e a Vanessa conseguem explicar de uma forma bem melhor do que eu estou explicando aqui. Mas o enfoque era um com biomassa e durante o tempo foi visto que poderia ser aplicado na produção de um tecido autolimpante. Então, isso que é muito interessante nessa pesquisa que eu estou participando, que é essa, digamos, liberdade de se poder trabalhar coisas distintas que de uma certa forma se estão envolvidas de uma certa forma. E com relação a fora da universidade, como eu vejo, bom, eu acredito que essa pesquisa vai ser muito importante, agora falando da minha opinião, vai ser muito importante para a região,
porque, primeiramente, é uma pesquisa que vai ajudar muitas pessoas, e eu acredito que a parte mais importante é que vai ser uma pesquisa realizada na região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E isso vai trazer reconhecimento para a região. Então eu acredito que esse reconhecimento é muito importante para esse reconhecimento da universidade na região vai ser muito importante. Pedro e Vanessa, agora minha pergunta para vocês, né? Quais são as perspectivas que vocês têm dos seus trabalhos e tudo, e como que vocês acham que isso tudo que vocês fizeram ao longo desse tempo de pesquisa vai contribuir, né, para a formação acadêmica e pessoal de vocês, já que isso é uma das principais ideias que a gente espera de trabalhar numa pesquisa de laboratório, que é uma contribuição acadêmica e, consequentemente, com isso vem uma contribuição pessoal. Então eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre isso aí que eu acabei de perguntar para vocês. Bom, eu acredito que essa pesquisa vai ser muito importante para não somente as pessoas que estão desenvolvendo a pesquisa e não somente para a universidade em si, mas para fora dela. Então, eu acredito que ela vai ser importante para o contexto social. E com relação às experiências que eu tive, bom, eu tive o privilégio mesmo de conhecer João Paulo, a Vanessa, que me possibilitaram, né, que me permitiram entrar na iniciação científica com eles, trabalhando com eles. E com relação ao desenvolvimento pessoal, eu acredito que quando um aluno entra numa iniciação científica, quando ele termina uma iniciação científica mesmo, eu acredito que esse aluno é totalmente diferente com a forma de pensar, a forma de estudo, a forma de como ele interage com o conteúdo, química, de quando ele entrou. Então, eu acredito que quando um aluno sai de uma iniciação científica, ele sai transformado nesse sentido. E eu acredito que comigo, que eu ainda estou na iniciação científica, por exemplo, eu desenvolvi durante a iniciação científica, acredito eu, uma certa autonomia e uma certa organização. Porque fazer uma iniciação científica, ele precisa se organizar, porque senão a iniciação científica vai acabar, de uma certa forma, atrapalhando o desenvolvimento desse aluno nas disciplinas do curso. Porque a iniciação científica vai demandar tempo do aluno. Então, o aluno tem que ter essa organização com horário. E não somente isso, com relação à autonomia, bom, teve momentos durante as etapas desse processo da pesquisa que eu perguntava para a Vanessa, por exemplo, do resultado que se espera, estou fazendo, qual que é o resultado esperado. Então, e essa autonomia de perguntar, de não ter até ter um receio de perguntar algo bobo, é importante porque você é importante não somente na iniciação científica, mas desenvolver isso vai permitir com que você se desenvolva mais nos cursos da disciplina, porque a dúvida é o princípio do conhecimento, né? Então, se o aluno não tem uma dúvida, assim, então talvez alguma coisa deve estar errada com a perspectiva desse aluno com relação ao curso, porque a iniciação científica e o curso vai demandar que o aluno venha preparado para as aulas. Então, portanto, por isso que você tem que estar toda hora perguntando, para você saber do que você está fazendo na iniciação científica. Então, acredito que essa autonomia, essa organização, elas foram muito importantes e são importantes para quem para quem pretende iniciar uma iniciação científica. Indo agora para a última pergunta, sobre minhas perspectivas, experiências e contribuições pessoais que todo esse período de pesquisa me trouxe. Bom, como perspectiva, eu
acredito, né, que eu irei conseguir fazer essa suspensão, que está dando aí um pouco de trabalho, mas a gente vai conseguir. E brincadeiras à parte, eu acredito sim que eu vou concluir meu doutorado com muito êxito, né, que apesar de tudo que está acontecendo aí, né, esse cenário mundial, essa pandemia, e principalmente esse cenário nacional, com tudo que está acontecendo, infelizmente, né, em questão de pandemia, em questão desse nosso governo, enfim. A gente tem a esperança de dias melhores, né? Quanto às experiências e contribuições pessoais, são inúmeras. Eu só tenho muito que agradecer por ter, né, podido ter essas oportunidades que foram me aparecendo e eu ter conseguido concluir algumas e participar, né? Como experiência assim, profissional, a gente tem aqui, graças a Deus, uma estrutura muito boa do nosso programa de pós-graduação, o que oferece para nós a oportunidade de poder trabalhar com diversos profissionais muito bem qualificados, né? A gente tem um corpo docente excelente. E também, devido a essa boa estrutura, a gente acaba tendo contato com diversos equipamentos, o que é muito bom para nós, quanto estudantes, que a gente aprende a mexer, a gente vê de perto o funcionamento, a gente, vendo ali o equipamento funcionando, a gente pode ajudar até a compreender melhor a parte teórica dessa técnica que a gente está usando, desse equipamento, e também contribui muito na questão de saber aprender a lidar com esses equipamentos, que acho que profissionalmente falando isso é um diferencial, dependendo do que a gente for seguir, né, quando terminar os estudos, quando terminar o doutorado, né, porque às vezes a gente acha que quem faz mestrado e doutorado vai só para a carreira acadêmica, para a docência, e não é, talvez vai trabalhar em algum lugar como pesquisador, e quando chega lá vai trabalhar operando equipamento X, que você já tem conhecimento, já sabe como funciona, que você mexeu no seu mestrado, no seu doutorado, e acho que isso acaba sendo um diferencial. Como contribuições pessoais, eu gostaria de citar duas coisas. No programa, quando a gente entra para a pós-graduação, a gente acaba tendo uma relação, vamos dizer assim, com maior proximidade com os professores, com o nosso orientador, né? E isso faz com que a gente aprenda muito com eles. Não só ali na sala de aula, ali dentro do laboratório, mas como pessoa também, como ser humano também. Então, acaba que a gente tem muitos bons exemplos, né? De como ser humano, né? Porque a gente também tem que olhar não só esse lado da formação, da qualificação, da aquisição do conhecimento, mas também o nosso papel, né? A gente vai estar se tornando ali um pesquisador, um cientista, um professor. Qual que é o papel na sociedade, né? Quais são nossas responsabilidades ali como cidadão? Quais são nossas atribuições ali como a gente, já que a gente tem determinados conhecimentos, quais são nossas atribuições ali como pessoa na sociedade na qual a gente está inserida, né? E o outro ponto que a pesquisa me ensinou muito, mas muito mesmo, é a ser persistente, a não desistir no primeiro obstáculo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ali, estudei essa metodologia X, vou lá fazer, vai dar certo de primeira. Dificilmente isso vai acontecer. Só se a tiver muita sorte mesmo. Geralmente você faz, dá errado, aí você senta, volta, estuda de novo, faz de novo, talvez dá certo, talvez dá errado, e é esse ciclo até dar certo. Então, assim, acho que é uma coisa que a pesquisa trouxe muito para mim, que eu aprendi na pesquisa e levo para a minha vida pessoal também, é essa questão de não desistir, de sempre estar buscando ali melhorar, sempre estar buscando aperfeiçoar, né? Conseguiu, ficou bom, mas pode melhorar? Então vamos melhorar. Acho que a pesquisa também traz isso, que é muito importante. Indo agora para a última pergunta, sobre minhas perspectivas, experiências e contribuições pessoais que todo esse período de pesquisa me trouxe. Bom, como perspectiva, eu acredito, né, que eu irei conseguir fazer essa suspensão, que está dando aí um pouco de trabalho, mas a gente vai conseguir. E brincadeiras à parte, eu acredito sim que eu vou concluir meu doutorado com muito êxito, né, que apesar de tudo que está acontecendo aí, né, esse cenário mundial, essa pandemia, e principalmente esse cenário nacional, com tudo que está acontecendo, infelizmente, né, em questão de pandemia, em questão desse nosso governo, enfim. A gente tem a esperança de dias melhores, né? Quanto às experiências e contribuições pessoais, são inúmeras. Eu só tenho muito que agradecer por ter, podido ter essas oportunidades que foram me aparecendo e eu ter conseguido concluir algumas e participar, né? Como experiência assim, profissional, a gente tem aqui, graças a Deus, uma estrutura muito boa do nosso programa de pós-graduação, o que oferece para nós a oportunidade de poder trabalhar com diversos profissionais muito bem qualificados, né? A gente tem um corpo docente excelente.
E também, devido a essa boa estrutura, a gente acaba tendo contato com diversos equipamentos, que é muito bom para nós, quanto estudantes, que a gente aprende a mexer, a gente vê de perto o funcionamento, a gente, vendo ali o equipamento funcionando, a gente pode ajudar até a compreender melhor a parte teórica dessa técnica que a gente está usando, desse equipamento, e também contribui muito na questão de saber aprender a lidar com os equipamentos, que acho que profissionalmente falando isso é um diferencial, dependendo do que a gente for seguir, né, quando terminar os estudos, quando terminar o doutorado, né? Porque às vezes a gente acha que quem faz mestrado e doutorado vai só para a carreira acadêmica, para a docência. E não é. Talvez vai trabalhar em algum lugar como pesquisador e quando chega lá vai trabalhar operando equipamento X, que você já tem conhecimento, já sabe como funciona, que você mexeu no seu mestrado, no seu doutorado. E acho que isso acaba sendo um diferencial. Como contribuições pessoais, eu gostaria de citar duas coisas. No programa, quando a gente entra para a pós-graduação, a gente acaba tendo uma relação, vamos dizer assim, com maior proximidade com os professores, com o nosso orientador, né? E isso faz com que a gente aprenda muito com eles. Não só ali na sala de aula, ali dentro do laboratório, mas como pessoa também, como ser humano também. Então, acaba que a gente tem muitos bons exemplos, né? De como ser humano, né? Porque a gente também tem que olhar não só esse lado da formação, da qualificação, da aquisição do conhecimento, mas também o nosso papel, né? A gente vai estar se tornando ali um pesquisador, um cientista, um professor. Qual que é o papel na sociedade, né? Quais são nossas responsabilidades ali como cidadão? Quais são nossas atribuições ali como a gente, já que a gente detém determinados conhecimentos, quais são nossas atribuições ali como pessoa na sociedade na qual a gente está inserida, né? E o outro ponto que a pesquisa me ensinou muito, mas muito mesmo, é a ser persistente, a não desistir no primeiro obstáculo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ali, estudei essa metodologia X, vou lá fazer, vai dar certo primeiro. Dificilmente isso vai acontecer. Só se a tiver muita sorte mesmo. Geralmente você faz, dá errado, aí você senta, volta, estuda de novo, faz de novo, talvez dá certo, talvez dá errado, e é esse ciclo até dar certo. Então, assim, acho que é uma coisa que a pesquisa trouxe muito para mim, que eu aprendi na pesquisa e levo para a minha vida pessoal também, é essa questão de não desistir, de sempre estar buscando ali melhorar, sempre estar buscando aperfeiçoar, né? Conseguiu, ficou bom, mas pode melhorar? Então vamos melhorar. Acho que a pesquisa também traz isso, que é muito importante. E antes de finalizarmos, eu queria fazer um agradecimento ao Pedro, a Vanessa e ao João Paulo, que estiveram aqui presentes com a gente hoje, né? E também pedir a vocês que estão aí assistindo mais um episódio para que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos e compartilhem com os amigos essa ideia que a gente tem tido aqui no Grupo PET. E muito obrigado a vocês também que estão assistindo e esperem que já vai ter mais um episódio de Conhecendo a Química da UFVJM. Muito obrigado e tchau, tchau.